É pela primeira vez que nós do bairro da Druana participemos num convento deste. E esperemos que a nossa presença sirva de aprendizagem para que possamos elevar o nome do bairro da Druana. Sim, em nome do bairro da Druana me permita frisar os dois pontos que nós trouxemos aqui para apresentar junto desta Assembleia. O primeiro fala-se da alfabetização. O segundo e último fala-se da habitação. O primeiro ponto diz assim: na Druana temos muitos moradores em dificuldades a nível do português, nomeadamente as nossas mulheres. Temos necessidade grande de que elas aprendam a língua, para poderem comunicar e entenderem tudo aquilo que têm que ler. Muitas delas são enganadas nos seus trabalhos. Assinam contratos sem saberem o que lá está escrito. É mesmo muito necessário um investimento grande nesta área. Temos tido algumas turmas de alfabetização na escola do bairro da Cruz Vermelha. Mas, para além da insuficiência, são num horário complicado. As nossas mulheres chegam muitas, às vezes, tarde ao bairro. Ficam na escola até cerca de 21 horas e depois têm de vir a pé, sozinhas, noite escura, chegam a casa e os filhos já estão a dormir. Queríamos uma turma de alfabetização a funcionar dentro do bairro. Temos muitas pessoas para frequentarem e temos muitas salas que podem acolher este curso. Pedimos ajuda nesta situação. Segundo ponto e último. Como sabem, vivemos num bairro de realojamento da Câmara. Estamos a sentir muitos problemas no que diz a respeito à conservação dos prédios, nomeadamente as portas partidas e janelas das escadas partidas. Temos no nosso bairro 4 prédios sem portas. E esta situação provoca sentimentos de insegurança entre os moradores. O prédio vai se degradando, inclusive iluminação de escada. Já começaram também a roubar as portas. Estamos numa situação econômica difícil no nosso país. Nossos patrões têm dificuldade em nos pagar, aqueles que ainda têm a sorte de trabalhar. Muitas vezes, até ao dia 8, não recebemos. Nessa situação, é cobrado 50% de multa no valor da renda, que vem agravar ainda mais a nossa situação econômica. Temos depois de fazer planos para pagamento de rendas que são injustas a face ao nosso rendimento. Eu posso mesmo confirmar a mim mesmo, Vítor, que estou aqui a falar, porque falo isso, eu estou nessa situação. Estou nessa situação e tenho comprovativo que não vale a pena que apresente nesse momento em que estamos. E penso que não vale mais nada de alongar a conversa. Eu agradeço, muito obrigado pela paciência. Muito obrigado, Sr. Vítor, e deixe-me, antes de lhe responder, de lhe dizer duas coisas. Em primeiro lugar, quero aqui, agora publicamente, manifestar aquilo que já manifestei no fim de semana passado, quando estivemos juntos, de agradecer o acolhimento que vocês lá me fizeram no passado fim de semana, quando lá estivemos todos juntos. E a segunda coisa é para lhe dar mais um incentivo a si e aos seus colegas, porque de facto o grande pedido que eu vos fiz lá, ou seja, até aquele compromisso que nós assumimos de encargos que eu assumia como responsabilidade da Câmara
mas que tinham que ter a contrapartida também de encargos de responsabilidade que vocês também assumiam. Um deles era de se constituírem como uma associação de moradores e também de participarem na vida comunitária do nosso concelho de uma forma mais ativa e mais presente, porque isso também nos ajuda a nós a poder estar mais próximos de vós e a ter possibilidade de ultrapassar os problemas. E por isso dar-vos os parabéns, porque esta vossa iniciativa e a vossa presença aqui hoje indiciam que de facto estão já quase a constituir essa associação de moradores e por isso mesmo os meus parabéns nisso. Vamos então às questões que coloca. A questão da alfabetização tem todo o sentido o que está a dizer. De facto, nós confrontamos, nós só para termos uma ideia, nós no concelho de Cascais temos 140 nacionalidades diferentes. Ou seja, temos cidadãos nossos, que são cascalenses, vivem cá, são da nossa comunidade mais geral, 206 mil habitantes, mas que são oriundos de 140 países diferentes. Alguns com maior capacidade, obviamente, de comunicarem, quer porque são países que têm níveis de desenvolvimento maiores e, portanto, as próprias pessoas têm percursos até académicos e, portanto, felizmente temos cá muitos também, até outros que, por exemplo, e eu confesso-vos que foi uma surpresa para mim, por desconhecimento meu, por não saber, mas quando recebi, nós temos uma comunidade moldava grande aqui também em Cascais, e quando recebi o Sr. Embaixador da Moldávia, ele vinha com um tradutor, estava eu e o Sr. Vereador Alexandre Faria, que é quem tem as relações internacionais, e quando o Embaixador estava a falar connosco, o tradutor engasgou-se e fomos nós que traduzimos o que ele estava a dizer. Porquê? Porque a Moldávia também depende do latim e, portanto, aquela frase conseguia-se perceber, porque é a origem onde também está o português. E, portanto, até temos outros povos que têm línguas que vêm da mesma origem que vem o português e, portanto, no geral, se as pessoas não falarem muito rápido, consegue-se perceber. E depois, de facto, temos outros povos que não estão da mesma origem. Os alemães não têm a mesma base de linguagem que têm os portugueses. E, portanto, se um alemão não sabe português, é muito difícil ele poder se exprimir se não se socorrer de outra língua. O mesmo acontecerá também com as várias nações da África, de uma forma global, e também da Guiné-Bissau, de uma forma particular, que é constituída por várias nacionalidades. Ora, nós temos todo o interesse em, de facto, deixa-me dizer outra coisa. Outro dia, uma das nossas escolas, que é aqui de Alcabidez, que é o agrupamento de escolas Ipo-Mocana, teve a sua semana do agrupamento. E havia uma música que os miúdos cantavam, porque era o hino do agrupamento, que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcabidez vai ajudar, mas qualquer coisa como a educação é a liberdade, ou algo deste género. E, de facto, nós só podemos ter liberdade se tivermos a possibilidade de optar. E se nós não aprendermos, não é? Se nós não soubermos, nós não temos liberdade. Ou seja, se não soubermos ler um contrato, como foi dito, essa pessoa não tem toda a liberdade à sua disposição, porque ela não sabe o que está a fazer e pode, como disse, ser enganada. Portanto, ou seja, pode-lhe ser cortada essa liberdade. E diz-me o Sr. Vice-Presidente, também matemática também é importante, mas isso é óbvio, a matemática, as ciências, mas aqui estamos a falar da comunicação entre as pessoas. E, portanto, neste sentido, e fazer contas, claro, mas neste sentido, a questão da alfabetização é absolutamente importante. Eu compreendo as questões que nos coloca, vamos estudar no âmbito da ação social, podermos avançar com, que já lá existe, mas o problema deles é que, mesmo dentro do bairro, diz-me o Sr. Vereador Frederico Almeida que tem começou agora em abril uma das turmas, vai começar uma das turmas agora em abril no bairro. Mas reforçaremos essa necessidade caso se venha a verificar como necessário e, portanto, tentaremos,
porque senão não temos integração. Quer dizer, se as pessoas não comunicam, isto é uma coisa básica. Se as pessoas não conseguem comunicar entre umas, não podem estar integradas. E, portanto, temos toda a sensibilidade e todo o interesse em ajudar as vossas mulheres, e não só, enfim, também se houver homens também que apareçam nesse ambiente de... Aliás, a última mensagem que eu deixei lá no bairro no fim de semana passado foi para os jovens não deixarem de ir à escola, não é? E, portanto, até as próprias mães voltarem a ir aprender pode ser um incentivo também para os próprios jovens não deixarem de ir à escola. E, portanto, temos de ser coerentes com aquilo que dizemos. E, portanto, o Sr. Vereador Frederico Almeida vai, e também está aqui a Sra. Diretora do Departamento, vai incrementar essa turma a partir de abril, é isso? Mesmo dentro do bairro, portanto, não terá que se deslocar à escola, e se essa turma não for o suficiente, avançaremos com mais. Também sabemos, porque nós em Cascais apoiámos que fosse aqui criado o Instituto de Empreendedorismo Social, que está a funcionar junto da DNA Cascais, que também, por sinal, é aqui em Alcabidez. O Instituto de Empreendedorismo Social tem a participação de uma escola de gestão, das melhores escolas de gestão da Europa, que é o INSEAD, mas tem um conjunto de projetos na componente social, e um dos projetos, estava há pouco o Sr. Vice-Presidente, porque ele tem essa responsabilidade também mais direta, um dos projetos é exatamente de alfabetização. Portanto, são matérias que nós, os mais velhos, nos lembramos de ter passado por elas, nomeadamente a seguir ao 25 de Abril, portanto, quando foi a Revolução em Portugal. Havia muito pouca percentagem do povo português sabia ler e escrever, e, portanto, houve grandes campanhas de alfabetização em todo o país, mas, de facto, elas não estão completamente excluídas da sua necessidade nos tempos de hoje, e, portanto, isso irá ser feito. Em relação às condições dos prédios, há uma primeira questão que eu vou dizer, porque também nestas matérias devemos sempre ir fazendo pedagogia. A primeira forma de uma coisa não se estragar é nós não a estragarmos. Isto é uma verdade à monsieur de la Palisse, como se diz, não é? Portanto, ou seja, há que ter uma preocupação de mantermos o que é nosso. Aliás, foi uma das partes também da nossa intervenção, não em relação aos prédios, mas à Praça Central de Amor Perfeito, que é o nome dela, que foi lá colocada. Portanto, nós devemos tomar conta daquilo que é nosso. E, de facto, os atos de vandalismo sobre a propriedade acabam por ser dinheiro desperdiçado. Dinheiro que hoje faz falta para muitas outras coisas, porque já foi gasto a fazer e agora tem que ser gasto a refazer. Mas, dito isto, nós temos consciência de que, por uma questão de organização, ou neste caso, se quiser, de má organização do universo empresarial, a ENGA, Cascais Envolvente, agora como se chama, que é a empresa municipal que tem o parque habitacional, tem, por razões históricas, especializado na própria gestão do parque. Isto, para os senhores, o que quer dizer é na gestão quase das rendas e na afetação das casas às pessoas. E, portanto, não criou mecanismos, não foi por culpa da empresa, o próprio Câmara não lhes criou à empresa mecanismos em duas áreas absolutamente fundamentais. Uma, na manutenção dos espaços verdes, e por isso não fica bem nós entrarmos num bairro social e os espaços verdes, não é o vosso caso, felizmente, porque agora até estão, e espero que continuem muito bonitos, mas não fica bem também numa lógica de inclusão nós entrarmos num bairro social e termos os jardins todos estragados e depois ao lado podermos ter um bairro que não é de origem social e termos os jardins todos bonitos. Portanto, ou seja, a própria ENGA não se especializou na manutenção dos espaços verdes. Da mesma forma como não lhes foi dada a possibilidade de especializar na manutenção do seu parque habitacional. O que nós estamos agora, porque a Câmara teve que ter uma reorganização muito profunda, por força da lei, destas coisas todas, das troicas e 30 por uma linha, nós tivemos que reduzir 55% os nossos dirigentes e também tivemos que fazer alterações nas nossas empresas municipais. E razão pela qual, e para termos a certeza de que conseguimos não só fazer esta reorganização bem feita, implementá-la bem feita, tem que haver vontade política, tem que haver determinação e, portanto, neste momento o próprio Presidente da ENGA, da Cascais Envolvente, é o vereador Frederico Almeida,
Obviamente não ganha mais por isso, só ganha mais chatice, mas uma das alterações que estamos a fazer é que a ENGA seja cliente da Cascais Ambiente para a manutenção dos espaços verdes, portanto, ou seja, outra empresa da Câmara faça a manutenção e a construção dos espaços verdes e dos jardins infantis, porque a Cascais Ambiente tem especialidade, especializou-se nessa área, e a Cascais Próxima seja fornecedora da manutenção nos prédios. E, portanto, assim acreditamos nós que temos criado os mecanismos para podermos ultrapassar as questões que o senhor está a colocar. Depois há algumas questões que também não vale a pena nós iludirmos. Algumas questões que têm a ver com outras áreas que não propriamente a vontade de querer manter e a vontade de querer construir. E, portanto, e vocês próprios foram os primeiros, quando estivemos juntos a pedirem, tem que haver um reforço policial, um reforço de vigilância para obstar a que certas práticas não sejam desenvolvidas dentro dos nossos bairros. E por isso ninguém gosta de ter essas práticas dentro dos nossos bairros, para além de que são práticas criminosas, também são práticas que levam a nossa juventude e que nos roubam a nossa juventude para caminhos que qualquer pai não quer que o filho tenha. E, portanto, isso também passará por um outro tipo de intervenção, no reforço também de policiamento, e com isso também contamos com os senhores, e por isso é que a associação também é importante, para termos uma colaboração vossa, para nos poderem ajudar a nós e depois também às próprias forças de segurança, no sentido de termos tudo isto mais articulado e mais eficaz. Por fim, quanto às rendas, nós temos mecanismos criados para que as rendas, quando não são pagas, e já agora convém porque, por exemplo, no meu Facebook tem-me aparecido às vezes estas questões. Nós temos que atribuir a renda consoante o rendimento do agregado familiar. E isso nós não podemos prescindir. Se foram dinheiros públicos que construíram aquelas casas, foi dinheiro dos contribuintes, todos nós, que pagamos os nossos impostos, que pagaram aquele investimento, e depois existem leis que estipulam qual é o valor da renda que cada um tem que pagar quando lhe é atribuída uma casa pela ação social. E, portanto, nós aí temos que ser exigentes no cumprimento do pagamento das rendas. Mas temos também, em regulamentos municipais, previsto um conjunto de situações em que esta exigência tem que ser adaptada, tem que se regular, porque não queremos é que fiquem permanentemente fora, depois falha-se uma vez e então fica-se fora do sistema para o sempre. Não. E duas das exceções, e convém dizer isto, uma delas é quando alguém fique desempregado, convém, ou que reduza substancialmente os rendimentos, convém rapidamente fazer prova disso junto à ENGA, porque é recalculada a renda. Portanto, ou seja, nós hoje temos mecanismos que nos permitem reduzir a renda. Imagine-se um agregado familiar, está marido e mulher, pagam a sua renda, de um dia para o outro fica marido e mulher sem emprego. Ora, não podem pagar a renda e há mecanismos da própria Cascais Envolvente, a lei Senga, que têm a capacidade para reduzir ou anular durante um período, enquanto não têm esse novo rendimento, as rendas. A mesma coisa, porque chegámos à conclusão de que muitas das empresas não é uma questão de não pagarem o ordenado, é de se atrasarem a pagar o ordenado. E, portanto, também estão criados mecanismos para não ter esta multa dos 50%. Portanto, o que eu recomendaria ao Sr. Vítor, que teve aqui a abertura para dizer que neste momento era um caso que se passava consigo mesmo, não é? De dizer claramente que não é nenhuma exceção que lhe estamos a fazer a si. É uma regra que tem que funcionar para todos. A democracia, quando temos uma regra, tem que ser para todos. E, portanto, neste momento, tendo essa condição de atraso de pagamentos de ordenados, é uma das exceções que está prevista nos nossos regulamentos para que não seja aplicada a multa dos 50% caso não pague até o dia 8. Claro que depois, quando receber o ordenado, tem que pagar. Ou seja, tem que cumprir novamente com as obrigações, mas isso não está em causa. Portanto, eu recomendaria que mesmo dentro dos nossos colegas da Câmara que estão lá no bairro,
no apoio social, que sejam encaminhadas essas situações imediatamente para a ENGA, para além do que o Sr. Vereador Frederico Almeida também irá tomar conta disso e, portanto, também irá agir nesse sentido. Mas a multa, porque as pessoas tiveram atrasos no pagamento dos seus ordenados, não se aplica a multa. Portanto, isso não existe. E penso que respondi às 3 questões que colocou, reafirmando no fim os meus parabéns e o meu incentivo para que se constituam de facto como associação de moradores e que possamos ter aqui um caminho ainda melhor para o bairro daqui para a frente, estando ele então agora como está tão bonito na Praça Central e sem esquecer o campo de futebol, que era isso que há pouco estava a referir, que era um caso do CREN, porque em cada 10 pessoas do bairro, quando me abordam, em cada 10, agora vou fazer uma brincadeira, 12 pedem no campo de futebol, não é? Portanto, de facto, o campo de futebol é fundamental. O Sr. Vereador inclusivamente, já esteve, depois de termos estado lá no fim de semana, já esteve com o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, que é o homem que no fim disto tudo manda em nós, porque é o homem das finanças, não é? Para arranjar a verba necessária para se fazer o campo de jogos informal, que é assim como é denominado, mas é o tal ringue para que a juventude possa lá largar toda a sua força e todo o seu ímpeto de juventude e, portanto, não vá partir as portas ou não vá estragar as outras coisas. Portanto, isso está em andamento, como também já agora aproveito, e aquela jovem que me abordou, de que faltava um supermercado, ela que se constitua em cooperativa e nós temos todo o interesse em nos associarmos e apoiarmos a constituição desse movimento cooperativo para que possa haver um supermercado dentro do bairro. E muito obrigado mais uma vez a todos vós.